Nós temos para hoje a continuação de médias. E hoje a gente vai falar especificamente de média geométrica, tá? Média geométrica. Então, o que seria a média geométrica, né? Se a gente olhar aqui, vamos pensar assim, ó. Eu tenho a inflação aí dentro de um período, certo? Vamos pensar que a inflação durante os 3 primeiros meses foi de 1%, né? Aí depois as inflações nos outros 3 foi de 2%, e a gente teve uma deflação nos últimos 3 meses de... Então, vamos pegar aqui, em cada um mês, tá? Então, a inflação num mês foi de 1%, a inflação no segundo mês foi de 2%, e a deflação no terceiro mês foi de 1%, né? E aí a gente volta para aqueles conceitos que a gente estava estudando. O que é inflação e o que é deflação, né? A gente precisa aí lembrar quais são esses conceitos, o que é inflação e o que é deflação. Vamos voltar lá, só para mostrar o quadrinho para vocês. Cadê? Tá aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho ele de novo. Seis, 7, 3. Tô achando não. Então, ó, o que é a inflação? A inflação é o aumento de preços sem que aconteça o aumento da moeda, né? O que a gente vê aí acontecendo hoje. Se vocês forem no supermercado, gente, vocês vão ver o pacote de arroz lá, eu sei que vocês não olham isso, né? Mas o pacote de arroz, que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estava de R$ 12, R$ 13, o pacote de arroz foi para de R$ 20 a R$ 22, né? Então, o óleo, né, que estava de R$ 4, 3,80, 2 e pouco, o óleo foi para 5, 6 reais. Então você percebe um aumento de preço, né? Então esse aumento de preço é o que a gente chama de inflação, né? Então, inflação lá no Brasil a gente mede pelo índice IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Então, a gente teve uma inflação aí de 1%, a inflação de 2%, depois teve uma deflação de 1%. O que significa? Significa que se eu tivesse um valor X do produto, vamos pensar, o preço do arroz, né? Ele sofreu um aumento no primeiro mês, sofreu um aumento no segundo mês e depois ele sofreu um decréscimo aí, né? Só que o que aconteceu? É uma multiplicação de aumentos e descontos, né? A gente estudou isso em porcentagem. Quando eu faço essa multiplicação de aumentos e descontos, eu tenho o meu valor final aqui de X, né? Significa que o meu X ficou igual a 1,019898, beleza? Aí ele fala, nesse período aí de 3 meses, houve um aumento percentual, né, de 1,98%. Contudo, se eu quiser saber qual seria o aumento mensal, ou seja, o aumento médio, né, eu teria que fazer o quê? Pegar o x, que multiplica 1 mais i elevado a 3, né, porque foi durante 3 meses, e queria saber qual seria a minha taxa média para que isso acontecesse. Então, ó, se eu fizer 1 mais i elevado à terceira potência, isso sendo igual a esse valor aqui, eu poderia considerar que 1 mais i, eu ia extrair a raiz cúbica, né, do valor do outro lado, certo? Então, ou seja, ele faria a raiz cúbica aqui desse 1,0198, e depois eu iria achar aí o valor do meu i, né? No caso, o meu i foi de 0,65. O que representa esse 0,65? Significa que, em vez de ter dado aumento de 1%, 2%, depois uma deflação, ele poderia ter dado um aumento de 0,65% a cada mês, que iria dar no mesmo resultado, ou seja, foi a inflação média no período. Então, quando a gente está medindo a inflação, né, a gente mede a inflação lá mensal. Só que num período, a gente faz a estimativa para um período de 12 meses. E como é calculado esse período de 12 meses?
Justamente, ele pega os períodos, né, multiplica-se os períodos de inflação e depois extrai a raiz com um fator aqui, ó, 12º. Né? Então, a raiz 12ª do valor acumulado da multiplicação aí da nossa inflação. Né? Então, olha só. Então, como é que eu faço a média geométrica? A média geométrica é o conceito que ela vai depender do tipo da operação que a gente está praticando. Por exemplo, né, se a gente pegar aqui alguns valores x1, x2, x3, x4, e se a gente substituir cada termo pela média geométrica, né, a gente teria aqui a média geométrica elevado a n fatores, certo? Esse é o conceito que a gente está trabalhando. Ou seja, por quê? Porque vai ser a raiz desses n fatores que vai ser a minha média geométrica. Aqui a inflação aqui, ó. Então a gente pegar aqui, ó, o índice de inflação em 2018. Olha o que aconteceu. Teve uma inflação aqui de 0,29 em janeiro, 0,32 em fevereiro, 0,09 em março, 0,22 em abril, em maio a gente veio acumulando. Em junho foi maior a inflação, né? 1,26. Em julho, 0,33. Em agosto teve uma deflação. Tivemos setembro, outubro e novembro outra deflação e dezembro uma inflação pequenininha aqui de 0,15. Né? Então, se eu fosse calcular aí qual a inflação média do Brasil, não é eu somar tudo e calcular a média disso aqui, tá? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é um conceito errado para esse determinado tipo de inflação. Por quê? A inflação de um mês, ela se dá sobre o mês passado, né? Então, esse valor é cumulativo, né? Por ser cumulativo, eu tenho aí o ganho de um mês recorrente em outros meses, tá? Então, olha só, ficaria 1,029 mais 1,032 mais 1,009 mais 1,22 e vou multiplicando todos esses valores, né? Olha aqui, quando é negativo fica 1 menos 0,09 aqui em outubro. Em novembro, quer dizer, 0,021, tá vendo? Multiplico todos esses valores. Ou seja, a multiplicação de todos esses valores aqui ficou igual a 1 mais z elevado a 12. Então, se eu extrair a raiz 12ª aqui desse valor, eu vou achar aí o meu valor da inflação média, que foi de 0,3067%. Então, por que a gente precisa saber da média geométrica? Né? A gente precisa entender a aplicação da média geométrica. Então, se ele te pedir a inflação média, você não vai pegar lá todos os valores que você tem, fazer a soma e dividir assim como a gente faz. Se a gente fizer isso, gente, deixa eu ver o valor que vai dar, só para a gente ter uma noção. A gente tem aí 0,29. Vou fazer aqui para vocês. Então, a gente tem 0,29 mais 0,32 mais 0,09 mais 0,22 mais 0,40 mais 1,26 mais 0,33 menos, né, 0,09 mais 0,48 mais 0,45 menos 0,21 mais 0,15. Né? Então, se eu fizer essa soma aqui total, ele me dá 3,05. Então, vou pegar essa soma total e dividir por 12 para ver quanto que vai dar. Então, ó, deu bem menor a inflação média do que o valor real. Né? Então, é importante a gente ter noção de qual conceito que a gente vai usar. Por quê? Olha só, a média normal deu menor que o valor da média geométrica. Então, como é que a gente calcula? Sim, eu vou multiplicar todos os fatores, né? Nesse caso aqui, e extrair a raiz do número
de valores que eu multipliquei. Então, se eu somar só 3 valores, extrai a raiz cúbica. Se eu somar 2 valores, extrai a raiz quadrada. Se eu somar 12 valores, extrai a raiz com índice ali 12, tá? É isso. Então, vamos lá para exemplos. Uma empresa aplicou durante 3 meses consecutivos, olha só, aplicação, investimentos. 3 meses consecutivos, aumentos de 10%, 20% e 10% sobre seus produtos. Calcule o valor de aumento percentual médio que poderia substituir todos os aumentos parciais ao chegar no mesmo resultado final. Então, um erro muito comum é a pessoa somar aqui 10 mais 20 mais 10, dá 40, pegar e dividir e achar o resultado, né? Que vai dar errado. Por quê? Quando ela dá esses 3 aumentos sucessivos, eu tenho que lembrar que eu estou dando um aumento aqui, ó, de 45,2%. Né? Então, é só eu fazer o quê? Eu pegar esse valor aqui, ó, que eu achei da multiplicação, e extrair a raiz cúbica dele, porque são 3 valores, e achar aí. Se eu tivesse dado um aumento de 13% a cada mês, seria equivalente a ter dado um aumento de 45% em 3 meses. Tá? Então, fica aí como resposta. Deu para entender a média geométrica, galera? Deu para entender a média geométrica? Então, vamos prosseguir. Na média harmônica. A média harmônica, né, ela é o quê? Vamos pensar assim, ó. A média harmônica ela não tem muitas aplicações no nosso cotidiano, né? Eu só vejo basicamente em um contexto em que ela se aplica e sendo bem restrito, né? Ela é muito utilizada no campo matemático, só que ela tem uma representação física, só que a gente não consegue utilizar muitas vezes no campo matemático, porque não faz tanto sentido assim para a gente, tá? Então vamos pensar assim, ó. Considere um ciclista que pedala de uma cidade A até uma cidade B com velocidade de 90 metros por segundo. Contudo, devido ao processo exaustivo de ida, o ciclista efetua a volta com velocidade de 60 metros por segundo. A partir dessas informações, vamos calcular a velocidade média em todo o percurso da viagem. Então, olha só, ele não te deu qual a quilometragem da viagem, ele só te deu que na ida ele foi 90 metros por segundo e na volta ele foi 60 metros por segundo. Ou seja, você tem 2 trechos aí de iguais tamanhos, né? E você quer saber qual foi a sua velocidade média. O que é comum o pessoal fazer? Ah, se ele foi 90 na ida e 60 na volta, o que eu faço para achar a velocidade média? Somo os dois e divido por 2, mas não é isso que acontece. Por quê? O conceito na física de velocidade média é o quê? O conceito na física de velocidade média é que eu vou ter minha distância, né, a velocidade média, vai ser a distância dividida pelo tempo. Né? Então, vai ser a variação da distância percorrida, então d final menos o d inicial, né, dividida pelo t final menos o t inicial. É basicamente isso que a gente tem. Então, se eu pegar aqui, somar os dois e dividir por 2, eu não estou achando o meu resultado. Então, olha só o que a gente vai estar fazendo. Né? Eu tenho aqui, ó, a velocidade, né? Velocidade é distância sobre tempo, isso é 90. Beleza. Velocidade, distância sobre tempo, no segundo período, isso é 60. Então, vamos falar que o T1 é o tempo na ida e TV é o tempo na volta, tá? Então, beleza. Então, ó, VI é velocidade na ida, TI é tempo na ida. D é a distância, que é a mesma na ida, tanto na volta. Beleza, se eu sei que a velocidade é o quê? É a distância total dividida pelo tempo, então vai ser a distância que seria 2D dividido pelo tempo que gastou nos dois, certo? Um pouquinho de física aqui, ó, dividido pela soma dos tempos. Eu achei aqui nessas expressões, olha só, que o meu TI, né, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que vai ser D sobre 90, certo? E o meu TV, que é meu tempo de volta, vai ser D sobre 60. Beleza, substituindo aqui ó, o meu TI e o meu TV, né, eu acharia 2D seria
a soma disso aqui, né? Eu faço o MMC aqui, coloco meu D em evidência e chega o meu resultado, ou seja, eu divido D aqui com esse D e vou achar aí, faço o MMC aqui, certo? De 90 e 60 é 180, 180 dividido por 90 dá 2, né? 180 dividido por 60 dá 3, soma aqui dá 5, faço essa multiplicação, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e eu vou ter aí uma velocidade de 72 metros por segundo. Ah, Juan, não entendi nada disso aí. Isso aqui é física, gente. Tá? Então, o que a gente fez? Manipulação para a gente achar, no caso, minha velocidade média, que é a distância dividido pelo tempo, pegando o conceito da física. Então, com esse conceito da física aqui de velocidade média, distância dividido por tempo, se eu quisesse saber qual foi a velocidade média no percurso total, né, eu teria que pegar a distância que foi da ida e da volta, 2D, dividir pelo tempo da ida com a soma do tempo da volta, certo? E foi isso que eu mostrei aqui para vocês. Beleza. Então, ó, o valor da velocidade média no percurso foi de quanto? 72 metros por segundo. Ou seja, nesse momento aqui, ó, você deve estar perguntando, e isso aqui, né? E a média harmônica? Como é que funciona a média harmônica, então? Olha só, aqui que está a mágica. Em vez de a gente fazer todo esse desenvolvimento aqui de raciocínio, se eu quero uma velocidade média e esses períodos aí forem iguais, certo? Eu tenho que a média harmônica, ela vai ser dada por esse resultado aqui, ó. Ela vai ser 1 sobre o inverso da média harmônica, vai ser a soma dos valores, a soma dos inversos dos valores dividido pelo número de valores que eu estou somando, né? Logo, eu posso simplificar a minha expressão e falar que eu tenho aqui, ó, por exemplo, 1 dividido pela média harmônica seria 1 mais 90 mais 1 sobre 60, certo? Que é o inverso das velocidades. Dividido isso por 2, porque eu somei 2 valores. Tá, se eu faço essa conta aqui, vou achar 5 sobre 180, passo aqui dividindo pelo inverso, né? E vou achar aí meu resultado como 5 dividido por 180 vezes o meio, isso vai dar 1 sobre 72, logo minha média harmônica daria 72. Logo, então eu consigo entender aí uma das aplicações da média harmônica. Então, se você estiver querendo calcular a velocidade média de um percurso e ele teve aí velocidades aí distintas no período, né? Você consegue calcular através da média harmônica de uma maneira muito mais simples do que desenvolver todo esse raciocínio aqui com letras e equações, tá? É uma média de facilitar. Vamos lá para o exercício resolvido. Ele fala assim, ó, a média harmônica dos preços de 8 artigos é 30. Calcular o valor do preço do 8º artigo, sabendo que os demais possuem preço 28. Então, ó, eu tenho 7 preços 28. Então, ficaria aqui, ó, 1 mais 28, 1 mais 28, 1 mais 28, 7 vezes, mais o preço do 8º artigo, certo? Beleza. E eu sei que a média harmônica deles é igual a 30. Então, eu vou fazer essa soma aqui, ó, 7 vezes 7 dividido por 28 vai dar 1/4 mais 1 sobre o preço do 8º artigo, isso vai ser igual a 1 sobre a média harmônica. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou achar que 8 seria igual a esse valor aqui, né, vezes a minha média harmônica, que é 30. Faço a distributiva de 30 vezes 1/4 e 30 vezes P, certo? 30 vezes 1/4, 30 vezes P, isso é igual a 8, né? Vou achar meu resultado aqui, 8, né? Isso, 30 dividido por 4 dá 7,5, passo subtraindo, vai me dar aqui 0,5. Então, eu vou ter 0,5 é igual a 30 sobre 1 sobre P. Faço essa continha, eu vou achar que meu P, ou seja, o preço do último artigo aí, é 60. Falou, irmão, mas olha só como é que deu tão discrepante da média para a média ser 30. Para vocês verem, né? Olha só como é que a média harmônica, ela
tem uma variação tão grande aí em relação à quantidade de itens que a gente tem. Então vamos lá falar sobre a desigualdade das médias. Não entenderam? Tá, vamos lá. Olha só. Vou exemplificar aqui. Você tem 7 desse aqui, ó, tem preço 28. A expressão me dá que eu tenho que fazer o quê? Somar os inversos, né? Somo os inversos dos valores, ó, e depois eu divido por número de valores que eu somei. Tá? Então significa que se eu tenho 8 artigos, então eu vou somar 7 vezes 28 mais o preço da outra. Vou chamar aqui de x, tá? O preço da última. Então ficaria 7 sobre 28 mais 1 sobre p, isso é igual a 8. E isso aqui também é igual a 1 sobre 30. Certo? O que eu posso fazer? Posso multiplicar cruzado. Certo? É o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei cruzado. Beleza. Aí achei que 8 seria igual a essa expressão aqui. Por quê? Apliquei a distributiva. Distributiva de 1/4 aqui, ó. Beleza. Depois que eu apliquei a distributiva, fiz a operação aqui, subtrair. Passei o P multiplicando, eu fiquei com 0,5P é igual a 30. Né? Passo 0,5 dividindo, vou achar aí que P seria igual a 30 dividido por 0,5, o que dá 60. E esse seria o meu resultado final. Certo? A aplicação da média harmônica está aqui. O resto é continha de MMC e multiplicação. Tá? Então vamos lá. Desigualdade nas médias. O que eu tenho? Então a gente percebe, ó, no campo das desigualdades das médias, é comum a gente ver aqui algumas situações que favorecem uma ou outra média, dependendo do contexto. Então, eu quero que vocês olhem o seguinte, né? Se eu tiver qualquer valor aleatório aqui, né, entre x números, eu vou ter que a média aritmética ela vai ser a maior que a média geométrica, e a média geométrica vai ser maior que a média harmônica. Né? Se todos esses valores aqui, x1, x2, x3, x4, eles forem iguais, a média aritmética vai ser igual à média geométrica, que vai ser igual à média harmônica. Tá? Então, nos casos, eu tenho que a média aritmética é a maior e a média harmônica é a menor. Ruim é a média ponderada. A média ponderada vai depender dos pesos, né? Já mostrei isso para vocês. Vai depender dos pesos, porque vai depender de cada número especificamente. Então, não tem como a gente generalizar para a média ponderada. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Ele fala assim: considerar uma função com domínio do campo dos reais positivos com lei de formação f de x é igual a x mais 1 sobre x. Determinar a imagem dessa função com o uso das desigualdades das médias. Então, vamos lá. Então, considere os elementos positivos x e 1 mais x, né? Bem com suas médias, o quê? Aritmética e geométrica sendo maiores que zero. Tá? A média aritmética me representaria que x mais 1 mais x, né, dividido por 2, ela teria que ser maior que a média geométrica, e a média geométrica me indica que mg, né, que é a média geométrica ao quadrado, seria igual a x vezes 1 sobre x, né, e passaria a raiz quadrada aqui, é o que ficou aqui. Beleza, e a média harmônica? Né? O que seria a média harmônica? A média harmônica seria isso aqui, né? Eu poderia pegar aqui a minha média harmônica, que seria cada valor aqui, e dividir aí por 2. Nós vamos continuar aqui, só com o uso da média harmônica e a média geométrica. Eu sei que minha média harmônica é maior que minha média geométrica, certo? Então ele fala assim, ó, já que a minha média aritmética é maior que minha média geométrica, então eu tenho aqui, ó,
um x mais 1 sobre x sobre 2 é maior que raiz de x que multiplica 1 sobre x. Só que se eu olhar bem na equação, isso aqui, ó, é minha f de x, é minha função. Certo? Então, a minha função, que eu vou chamar de f de x, dividido por 2, quando eu tenho essa multiplicação aqui, ó, dá raiz de 1. Né? Logo, eu estou vendo que minha f de x vai ter que ser maior que, ou se minha f de x dividido por 2 vai ter que ser maior que raiz de 1. Simplificando isso, eu vou ter que minha f de x tem que ser maior ou igual a 2. Certo? Então, ele fala assim, ó, logo, a imagem da lei de formação para o domínio fornecido será dada por todos os valores maiores ou iguais a 2. Por quê? O que ele pediu? Considerar uma função com domínio do campo dos reais positivos com lei de formação assim, determinar a imagem dessa função com o uso da desigualdade das médias. Tá bom? Então, eu fiz a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica e resolvi essa questão. Ou seja, achei os valores de f de x, que é a imagem, para isso aqui. Vamos lá resolver aqui. Ele fala assim, ó, determinar a média geométrica positiva dos números 36 e 81. Tá. Como é que a gente faria isso? Vamos fazer aqui com vocês. Faria isso aqui, ó. Então, a média geométrica não vai ser a raiz dos dois números que eu estou multiplicando? Então, seria 36 vezes 81. Beleza. Então, a raiz de 36 é 6. A raiz de 81 é 9. Né? A raiz de 81 é 9. Logo, 6 vezes 9 vai me dar 54. Né? Então, a média geométrica entre os números 36 e 81 é 54. Tá claro aí, galera? Beleza? Então, vamos para o próximo. Ele fala assim, ó. Mostre para os valores de A e B as médias aritmética, geométrica e harmônica dadas respectivamente por MA, MG e MH. Podemos afirmar que a média harmônica vezes a média aritmética é igual à média geométrica ao quadrado. Vamos ver isso aqui, se eu posso afirmar isso. O que eu faço? Vamos lá. Vou fazer com vocês, tá? Então vamos pensar assim. A média aritmética dos números A e B, ou seja, vou falar aqui MA, ela vai ser A mais B dividido por 2. Essa é a média aritmética. Então, perguntando se pode dar os valores para A e B. Poder pode, né? Só vai ficar mais difícil identificar. Né? A média geométrica, por exemplo, vou te falar aqui, ó. Se você estiver fazendo uma prova do PISM, né? A prova do PISM, ela tem questões abertas de matemática. Você vai ganhar muito mais pontos se você fizer com as letras do que se você fizer com números. Né? Então, é isso que vai adiantar se você treinar com letras. Porque se você consegue fazer com letras, você consegue fazer com números. A média geométrica vai ser o quê? A raiz quadrada, né, de A vezes B. E a média harmônica, né, eu tenho lá o resultado assim. Deixa eu... 1 dividido pela média harmônica vai ser a soma de 1
sobre A mais 1 sobre B dividido por 2. Não é isso? Tenho cada um deles. Beleza. Então, vamos só isolar aqui o MH, que é o que a gente tem para fazer aqui. Então, ficaria 2 vai ser igual a média harmônica que multiplica 1 sobre A mais 1 sobre B. Se eu calcular o MMC aqui, né, vai ficar embaixo AB dividido por A vai me dar B. AB dividido por B vai me dar A. Então, AB dividido por A mais B. Beleza. Se eu passar esse termo multiplicando aqui, né, eu tenho o MH do lado de cá. Se eu passar multiplicando aqui, né, eu ficaria com o quê? Eu ficaria aqui 2AB dividido por A mais B. A mais B. Beleza. Essa aqui é minha média harmônica, certo? A partir daqui eu cheguei aqui. Se eu pegar minha média harmônica, multiplicar com minha média aritmética, que é A mais B dividido por 2, isso vai ser igual à minha média geométrica ao quadrado, ou seja, isso vai ser igual a A vezes B. E olha só, se aí já tirei o quadrado, está elevando ao quadrado aqui, certo? Seria isso aqui, ó, ao quadrado. Tem 2 aqui, isso ao quadrado. Beleza, se eu for simplificar aqui, ó, A simplifica com esse aqui, 2 simplifica com esse aqui, sobra B do lado de cá. Essa raiz simplifica aqui, fica AB do lado de cá. Ou seja, posso falar que minha média harmônica vezes a minha média aritmética vai ser igual à minha média geométrica ao quadrado. Isso vai ser sempre verdade. Entendido aí, galera? O que foi feito? Então vamos prosseguir. Que bom que vocês entenderam. Ele fala assim na questão 15. Um automóvel percorre um circuito na forma quadrada ABCD de lado L, sabendo-se que no trajeto do circuito dados pelos lados AB, BC, CD e AD, as velocidades médias eram 30, 40 V metros por segundo e 20 metros por segundo. Após a finalização do circuito, percebendo que a velocidade média na volta era de 32 metros por segundo. Calcule o valor da velocidade V em metros por segundo. Vou deixar para vocês tentarem fazer aí, tá? Vou deixar para vocês tentarem fazer e, e espero que o resultado de vocês, tá? Então, pausa na gravação aqui rapidinho. Primeira questão 14, tá? Tem gente com dúvida aí. Não conseguiu enxergar. Então vamos lá. Na questão 14, ele falou assim, ó. É possível afirmar que a média aritmética vezes a média harmônica, né? A média harmônica vai ser igual à média geométrica ao quadrado? Foi isso que ele falou, né? Ele quer a expressão. Tá, beleza. Se ele quer a expressão, eu faço aqui a minha média aritmética separado. Quero saber como é que calculo média aritmética de A e B, né? Vai ser A mais B dividido por 2. Como é que seria a minha média harmônica de A e B, né? Seria o inverso de A, né? Seria o número de elementos aqui que eu estou somando no caso, seria 2 elementos somados com o inverso de A
né? Que seria 1 sobre A mais 1 sobre B, né? Beleza. Continuando essa conta aqui, como é que ficaria? Ficaria AB dividido por A mais B, isso sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então ficaria 2AB dividido por A mais B, certo? Até aqui, ok? Para você que está com dúvida aí, vai me dando feedback, tá? Se você está entendendo ou não. Beleza. Aí ele falou que a média aritmética, que é isso aqui, A mais B dividido por 2, vezes a minha média harmônica, que é 2AB dividido por A mais B, é igual à minha média geométrica ao quadrado. Só que a gente já viu que a média geométrica é quem? A raiz quadrada de A vezes B. Ao quadrado, isso ficaria igual a AB, né? Olha só. 2. Vou colocar os parênteses aqui para você identificar. Tá vendo que isso aqui é um bloco entre parênteses, né? Logo, isso aqui simplifica com isso, 2 simplifica com 2, só sobra o AB. Logo, AB é igual a AB? Sim. Galera, não vai dar tempo da gente resolver essa próxima questão, né? Então a gente resolve na próxima aula e eu recomendo que vocês tentem resolver aí, as questões aí no caderno de vocês, tá? Resolva essas questões aí, tentem ir aprendendo, pegando um pouquinho, e a gente faz na aula amanhã corrigindo, beleza? Então, ó, um beijão para vocês, até a aula de amanhã. Tchau, tchau.